gente viu que Deus criou todas as coisas. E agora no capítulo 2, o livro de Gênesis vai contar como foi que Deus criou o homem. E no primeiro momento, ele conta da formação do homem, que o homem foi criado do pó da terra, como eu falei para vocês. Mas tem um versículozinho que eu gostaria de estudar um pouquinho melhor com vocês, que é o versículo 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando Deus criou o homem do pó da terra, a Bíblia fala que ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente, quer dizer, um homem que respira, uma pessoa que respira. Mas isso significa que ele é apenas um ser criado, um ser vivente, e que ele ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Ele tem um espírito de vida, um fôlego de vida, tá? Eu quero falar hoje sobre a criação do Jardim do Éden. E nesse jardim existiam vários bichos. E entre esses bichos existia um animal que se chamava serpente. E que a Bíblia fala o que dessa serpente, né? No capítulo 3, ele vai falar que a serpente mais sagaz que todos os animais. Nós não vamos entrar nesse capítulo hoje. Eu quero só que você entenda que a serpente era mais sagaz do que todos os animais. Vamos contar um pouquinho aqui a história, uma história para vocês entenderem sobre a criação. Uma coisa que se precisa ter em mente, gente, é que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Quando a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra em 7 dias, isso não significa, gente, que foram 7 dias como hoje tem 24 horas. Não. Um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. É apenas, gente, para que nós venhamos a entender que existem um tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Deus não. Nós somos matéria. Nós temos corpo. Deus criou o homem da matéria. Deus não. Deus é ilimitado, está em todos os lugares. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Então, é uma pessoa totalmente diferente, tá? Existem 2 tipos de reino, para que a gente venha entender realmente a palavra de Deus. O reino natural, que é esse que a gente vê aqui ao nosso redor, e o reino sobrenatural, que a Bíblia também fala. E quando Deus criou os céus e a terra, os céus dos céus, que é onde Deus já morava, já existiam, tá? Porque os céus dos céus, não é esse céu que a gente vê. E a Bíblia também fala dos céus dos céus. Paulo fala. Então, já existia. E existia 2 tipos de jardins. Existe o jardim do Éden, que nós vemos falar, o jardim do Éden natural, e existiu o jardim do Éden mineral. Marlene, mas eu nunca ouvi falar isso. Lá em Ezequiel, tá? Em Ezequiel 28, do capítulo 12, capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 17, fala do Éden mineral, tá? Vamos ver lá para vocês entenderem o que eu quero falar, tá bom? Vai ser rapidinho. 28, 12 diz: Filho do homem. Vamos ler só da metade da parte B em diante, tá? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, e ele vai avante com todas as pedras, tá, gente? Foram eles no dia, e de ouro te fizeram
os engatastes e os ornamentos no dia em que fosse criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis para que te contemplem. Satanás era um anjo de luz, chamado Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Tá, gente? E ele vivia nesse reino mineral, nesse jardim do Éden mineral. E como vocês ouviram a história, ele vivia entre pedras preciosas, ele era coberto de ouro, de formosura, de beleza, até que um dia Deus achou iniquidade no coração dele. O que é iniquidade? É pecado, é algo que desagrada a Deus. Ele queria algo mais, ele achou que só em ele ser guarda de Deus, querubim ungido que estava ali para fazer as ordens de Deus, era pouco. Ele queria muito mais. Tudo que ele queria era ser maior do que Deus, porque ele ficou cheio de inveja no coração dele, e ele queria ser melhor, ele queria ser maior, ele queria ser igual a Deus. E aí Deus já declarou o fim dele, porque Deus disse: eu te lancei fora, eu te tirei dos céus e te lancei, tá? Fora de lá. E ele diz que ele precipitou ele, aqui em Isaías, para o reino dos mortos. Quer dizer que ele já está condenado, já existe uma condenação. Se você crê na Bíblia, você tem que entender que existem dois reinos: o reino natural e o reino sobrenatural. E no reino sobrenatural, Satanás é um anjo caído. Ele caiu, ele desceu. No que ele caiu, o que aconteceu? Quando Deus criou, isso foi antes da criação, gente, antes de Deus criar a terra, os céus que a gente vê e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, ele já era caído. Ele já era caído. Então ele veio e entrou em quem? Satanás entrou na serpente e enganou o homem e a mulher. E aí a gente vai ver a queda desse homem. Mais pra frente a gente vai estudar. Mas o que eu quero trazer hoje para você nesse estudo: existem reinos. Um reino que nós não podemos ver e um reino que nós podemos ver. Ainda que nós podemos tantas vezes pensar: mas Satanás não existe, isso é história da carochinha, tá? Gente, não importa para mim o que os outros acham, o que as pessoas dizem. O que importa é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele caiu, que ele é um anjo caído e que ele existe e que ele veio para enganar. Porque ele enganou Eva, Adão e Eva. Ele enganou eles dois. E foi por causa do engano que eles pecaram. Foi por causa do engano que eles perderam a comunhão com Deus. Porque a queda do homem gerou uma separação entre Deus e o homem. Então vamos lá. Hoje, para nós, trazendo para a nossa existência, a nossa comunhão com Deus, como está? Como você vê, o que é que Deus representa para você? Quem é Deus na sua vida? Qual é o Deus que nós servimos? Esse Deus que se comunica conosco? Esse Deus que nos criou à imagem e semelhança dele? Ou ele é apenas um ser longe que nós às vezes oramos ou rezamos ou falamos com ele, queremos pedir alguma coisa e ele tem obrigação de responder? Não. Pense comigo. Quem é Deus para mim e para você? O que Deus representa na sua vida?
quem Ele é para você, o que Ele pode fazer por você, como Ele quer se comunicar com você, tá? Essa é a minha mensagem hoje para mim, para você. E se você gostou, dá um joinha para mim, tá? Continua seguindo lá no blog. E na próxima semana a gente vai entender melhor por que essa queda separou o homem de Deus e o homem deixou de ter essa comunhão com Deus, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau.